Olá, amigos. Adriana Muratori, áudio 7 da série Inteligência Emocional. Nesses primeiros áudios, nós estamos conversando sobre a raiva. Então, vamos fazer aqui algumas afirmações. Vocês pensem se está certo ou errado. Não devemos levar desaforo para casa. É melhor devolvermos. Pelo menos isso faz a gente se sentir melhor. Então, dar vazão à raiva é um meio de não ser afetada pela raiva. Faz a gente se sentir melhor. Certo ou errado? Nem certo, nem errado, ok, meus amigos? Aqueles que já me acompanham nos áudios devem se lembrar, inclusive, do primeiro áudio da série Vontade, onde nós falamos sobre a questão do auto-perdão, da importância do auto-perdão, e de como é prejudicial a autocrítica, a flagelação, culpar-se pelas coisas e ficar arrastando essa culpa. Por isso a intenção quando nós conversamos aqui nunca é que nós passemos a nos culpar, a nos flagelar ou a não nos perdoarmos pelas nossas atitudes. A nossa intenção é compartilharmos experiências e conhecimento e assim, dessa forma, que cada um de nós saiba como gerenciar melhor as próprias emoções. E nesse sentido, nós compartilhamos aqui que, segundo os pesquisadores, a catarse, ou seja, o dar vazão à raiva, não é uma maneira eficaz de lidar com ela. Porque, segundo as pesquisas, quando nós explodimos, quando nós devolvemos, quando nós damos vazão à raiva, o que eles chamam de catarse, o que acontece realmente é um prolongamento do estado de espírito. Ou seja, dentro do nosso corpo, o equilíbrio não é restaurado. A homeostase não acontece. Aquele copo continua enchendo até a borda. A fogueira continua se inflamando. Neuroquimicamente, dentro do nosso organismo, quando nós damos vazão, explodimos, devolvemos, o que acontece é que nós sentimos como se estivéssemos recebendo o desaforo, a ofensa, de novo. Isso é o resultado das pesquisas. E os pesquisadores até nos alertam que era muito cultivada a catarse antes da década de 1990, logo que os pesquisadores descobriram, depois de 1950, os prejuízos da raiva e da irritação para o organismo, foi muito louvada a catarse. Foi muito incentivado que a gente colocasse para fora, que devolvesse. E daí surgiu essa coisa de que isso não é uma explosão de raio, já fiquem tranquilos. Foi muito incentivado, então, que a gente não levasse desaforo para casa. E surgiu aquele ditado de que não se deve levar de jeito nenhum desaforo, que é melhor devolver. Só que depois da década de 1990, com o avanço tecnológico, as pesquisas mais apuradas de scanner cerebral, os pesquisadores constataram que não era isso que acontecia dentro do nosso corpo. Que o estímulo neuroquímico era repetido quando se dava vazão à raiva, explodindo. Hoje os foguetórios estão acompanhando meu áudio. Então, quando se explodia e devolvia o desaforo, na realidade, dentro do nosso corpo, era como se nós estivéssemos recebendo aquela situação que ocasionou a raiva em nós de novo. E então, por isso, as pesquisas apontaram para um outro rumo, que nós descobríssemos uma outra forma de lidar com a raiva. E eles também constataram que esse dar vazão, ele poderia ser eficiente, mas somente se primeiro a pessoa esfriasse a cabeça, no caso usando uma das técnicas que nós já citamos anteriormente,
e depois que ela estivesse sob um estado equilibrado, então ela fizesse a colocação que ela teria que fazer para a pessoa de uma maneira equilibrada. E dessa forma, aí sim, o efeito era positivo. Mas eles alertam que, como isso é muito difícil de fazer na prática, porque na prática, quando a gente vai tentar fazer alguma colocação assertiva, muitas vezes nós extrapolamos e explodimos por causa da natureza incendiária da raiva. Então, que isso requeria de nós um exercício. E trazendo para relacionamentos, eu gostaria de propor uma fórmula que eu gosto muito, que é uma fórmula de não engolir as coisas, porque as queixas devem ser ventiladas, devem ser trazidas à tona nos relacionamentos, mas fazer essa colocação de uma maneira saudável e não de uma maneira ofensiva ou explosiva. E nesse sentido, nós propomos a fórmula de discutir a relação, que é a fórmula XYZ. Ou seja, quando você faz X, eu sinto Y. Eu gostaria que você fizesse Z. Num exemplo muito prático, nós poderíamos colocar uma situação, por exemplo, de um atraso, em que uma pessoa se atrasou muito e a outra no relacionamento foi ficando irritada, nervosa com o atraso. E se o atraso se prolongou mais e mais, quando essa outra pessoa chega, há literalmente uma explosão por parte daquela que estava esperando. E nesse caso a explosão vem com ofensa, geralmente. Então, ao invés de irmos ao fato do atraso em questão, muitas vezes começamos com você é irresponsável, você não se importa com ninguém e outras ofensas. Quando a gente faz isso, podemos ter certeza, a outra parte, mesmo que esteja com ouvidos abertos, não está registrando nada. Porque a ofensa faz com que a outra parte entre na defensiva e dessa forma nada está sendo registrado. Então, trazendo de novo para a fórmula XYZ, a forma adequada seria, quando você se atrasa, eu sinto ou fico ansioso, ansiosa, ou eu sinto-me preocupada se você vai chegar mesmo ou não. Eu fico sem saber e vou ficando cada vez mais nervosa ou nervoso. E depois eu gostaria que você fizesse Z, por exemplo, que poderia ser: eu gostaria que todas as vezes que você fosse se atrasar, você encontrasse uma forma de me avisar. Porque assim a gente está dando uma opção de a pessoa agir de uma forma diferente. Então, não é só uma reclamação. Então, quando você faz X, eu sinto Y. Eu gostaria que você fizesse Z. É o nosso recadinho de hoje. No lugar da catarse, com explosão. Os foguetórios ajudaram a guardar que a explosão não é bem-vinda. Um abraço a todos. Até o próximo áudio.